Olá pessoal, boa noite. Nós vamos começar daqui a pouquinho a nossa live com o ilustre professor doutor Mário dos Anjos de Oliveira. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Em alguns instantes nós vamos começar o nosso bate-papo. Só fazendo aqui alguns testes. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre os crimes contra a administração pública, que é um tema muito importante, muito interessante no contexto que nós estamos vivendo, né? O contexto da pandemia e da calamidade pública, né, decorrente aí do decreto legislativo do Congresso Nacional. Já vamos iniciar a nossa conversa. Obrigado. Já vamos começar aqui, deixa eu ver. Estamos aguardando aqui para começar a conversa com o nosso ilustre convidado. Daqui a pouquinho iremos começar a nossa conversa. Daqui a alguns instantes vamos começar a nossa conversa. Professor Marlos, boa noite. Estamos ouvindo bem? Agora estou te ouvindo bem. Professor Marlos, bom revê-lo.
Me ouve, Fernando? Tô ouvindo bem. E você? Me ouve? Tô ouvindo bem. Agora, Perfeito. maravilha. Ótimo. Muito bom revê-lo. Seja bem-vindo virtualmente a Manaus. Uma, uma alegria retornarmos a Manaus, terra do Teatro Amazonas. Juntos visitamos tempos atrás o Teatro Amazonas. Fiquei maravilhado com a imponência do Teatro Amazonas. Fiquei muito até emocionado assim com a preservação do teatro, com a história do teatro. Fiquei realmente muito impressionado com o Teatro Amazonas. Então, é legal, é muito interessante a história, né? Como o Brasil é rico, como o Brasil é grande, é diverso, né? E muitas vezes Verdade. a gente acaba conhecendo muito pouco. Mas é uma alegria recebê-lo, dizer que para mim é uma honra o colega ter aceito esse convite. Tive a honra de ser estagiário do agora professor doutor Marlos, né? E foi um momento muito marcante da minha vida. Sou muito grato pelo exemplo que você sempre foi, não apenas para mim, mas para toda uma geração de pessoas que tiveram e têm o privilégio de conviver com a sua pessoa. Então, eu inicio esse nosso bate-papo com essa homenagem a você, como advogado, como professor, como amigo e como irmão escoteiro também, né? Então, Verdade. é uma alegria muito grande poder ter essa oportunidade desse bate-papo com uma pessoa tão especial como você, Marlos. Muito Obrigado, obrigado. Fernando. Muito obrigado. Uma alegria revê-lo. E nós que trabalhamos juntos no Bonijuris, Bonijuris ainda existe. Hoje nós somos um dos escritórios que incentiva a revista do Bonijuris, é uma revista aqui do Paraná. Na época que eu e o Fernando trabalhamos lá, era um repositório oficial de jurisprudência, fazíamos as pesquisas de doutrina, de legislação e de jurisprudência principalmente. Também atendíamos os advogados que se associavam à empresa para pesquisas jurídicas. Isso era a época provavelmente anterior ao governo Geisel, devia ser década de 70. Não, brincadeira, isso eram os anos 90 e nós ainda não tínhamos ou estávamos começando ainda a internet, né? O Sim, sistema sim. com o tribunal era sistema REMPAC, você fazia uma conexão, até interessante para quem está nos ouvindo um pouco dessa história, você fazia uma conexão telefônica, não era uma internet de escada, era uma conexão com o próprio tribunal de maneira de escada, e aquilo demorava, e a gente passava as tardes lá pesquisando, e eram bons tempos, né, Fernando? A informática ainda engatinhava, né? Verdade. Emitia-se um boletim impresso, né, para os assinantes e realmente foi uma experiência muito importante na minha vida, no que sou muito grato ao colega, né? Viva! Então, vamos lá, viva! Vamos iniciar agora o nosso bate-papo, né? Eu sou aqui, como lhe disse, fora do ar, né? Eu funcionarei como um entrevistador, né? Um repórter aqui, ad hoc, um diletante repórter, diante do colega, do amigo, que é uma referência no direito penal no Brasil, né? Tendo atuação aí destacada em diversos processos relevantes, dentre eles aí alguns da Operação Lava Jato, famosa aí de Curitiba, né? E gostaria de iniciar a nossa conversa, né? Contextualizando justamente o momento em que nós estamos vivendo, né? Que é um momento muito complexo, né? Um momento em que também juridicamente se apresentam situações muito complexas em todas as áreas,
não apenas na administração pública, mas principalmente, né? Eu conversava em outras semanas com colegas sobre a área trabalhista, que tem trazido situações bem complexas, e agora sobre a questão da administração pública, no sentido de que, como todos sabemos, né, houve a decretação pelo Congresso Nacional, né, o decreto legislativo número 6, 2020, que decretou aí a calamidade pública, né, e com isso abriu-se a possibilidade de uma série de contratações, né, sem licitação, inclusive, né, o que é uma exceção, uma regra, mas muitas vezes uma exceção necessária, notadamente em períodos, num período como esse, né? Então, isso já gerou algumas operações policiais desencadeadas aí por ordens, inclusive, de tribunais superiores, envolvendo altas autoridades, né? E essas operações foram apelidadas pela imprensa já, né? Como é comum no Brasil, de Covidão, né? Como teve aí o Mensalão, teve o Petrolão, e agora a imprensa está chamando de Covidão, né? Em alusão aí ao Covid-19, que é a doença a qual está acometendo aí o país, o mundo, né? Então, para iniciar a nossa conversa, eu queria ouvir o colega, né? A partir da seguinte situação, inclusive de um depoimento de uma autoridade que eu li na imprensa, né? Que lhe disse o seguinte: todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? Essa autoridade está sendo investigada, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Diante disso, diante da calamidade pública, eu então acabei recebendo uma proposta de um determinado equipamento e, diante da urgência, da emergência, realmente contratei, porque o momento pedia, confiei nas pessoas que me assessoravam e agora, então, vou responder esse processo, né? Ou seja, como você vê essa situação, quer dizer, do ponto de vista penal, socorre ao administrador esse tipo de argumento de eventual omissão quanto a eventuais cuidados, e nesse caso hipotético que eu estou falando, né, houve um sobrepreço da mercadoria bastante significativo, né? Então, como você avalia essa situação? Quer dizer, esse contexto da pandemia justifica qualquer coisa? Não justifica? Quais são os limites e possibilidades do administrador para não incorrer em crime? O tema é muito interessante, Fernando, e muito necessário que seja debatido. Nós, nesse momento, só estou fixando aqui novamente o meu celular, nesse momento, o administrador público, desculpe, nesse momento o administrador público ele não tem um salvo-conduto para praticar qualquer ato que ele queira. É muito importante que o administrador público siga as normas legais e as normas vigentes. Evidentemente, ninguém estava preparado para esse momento da pandemia. Portanto, os administradores públicos não tinham em estoque luvas, não tinham em estoque medicamentos, não tinham sequer, em boa parte do país, hospitais preparados. Então, a primeira situação que se coloca, é importante que se diga, anos antes da pandemia, alguns alunos formados em direito, alguns jovens advogados convidados a assumir cargos relevantes na administração pública municipal
no interior do Paraná, no interior do Brasil e até em algumas capitais, vinham me consultar como amigos, como colegas, se tinha algum reflexo penal na questão de ser um gestor público. E aí nós não tínhamos sequer alguém poderia imaginar a situação da pandemia. Naquele momento eu já dizia a esses amigos, a esses colegas, que você ser um gestor público no Brasil significa normalmente responder muitos processos, tanto na área civil, quanto sejam improbidades, etc., seja no Tribunal de Contas da União, seja no Tribunal de Contas dos Estados, e nos últimos tempos, e já naquela época eu demonstrava essa preocupação, ser um gestor público significava também responder processos criminais. Nesse momento da pandemia, em que situação, quais são os elementos que podem embasar uma orientação? Você tem, de um lado, com razão, o Ministério Público, eu estou vendo aqui, em abril, soltou uma nota pública em que, portanto, nós estávamos num momento de fechamento, num momento de verificar a questão da pandemia, e o Ministério Público deixava claro numa nota que os gestores que afrouxassem o distanciamento social e que não tivessem um sistema de saúde preparado poderiam responder por improbidade. E aí você lendo a nota, que é justo o que você me perguntou, você lendo a nota, você verifica que na visão do Ministério Público também uma omissão no que diz respeito ao atendimento médico, uma omissão no que diz respeito a ter estrutura hospitalar, também poderia levar o gestor a responder criminalmente. De outro lado, então esse é o lado em que o Ministério Público, com razão, em defesa da população, em defesa dos direitos humanos, inclusive foi a Promotoria dos Direitos Humanos que fez esse ofício, Promotoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério Público Federal. De outro lado, você tem a população precisando ser atendida e os gestores tentando resolver essa equação. E aí foi editada uma medida provisória que justamente alterou a legislação, permitindo não exatamente uma dispensa de licitação, mas um caminho mais curto de licitação. E esse caminho mais curto da licitação, com menos tempo, poderia facilitar com que as coisas se organizassem. Então havia um interesse público de atender as pessoas, que era do gestor, havia um interesse do Ministério Público de que também as pessoas fossem atendidas de forma correta do ponto de vista jurídico, e no meio disso tudo, hoje, nós já temos mais de 18 investigações por parte da CGU, procedimentos abertos, já temos inúmeras operações da Polícia Federal, na minha última contagem já são 8, sendo uma delas aí em Manaus, no Amazonas, onde nós estamos nesse momento tendo a oportunidade de debater esse tema. E essas operações, sem nenhum juízo de valor sobre os fatos, a uma porque não conheço o processo em si, nós precisamos ser cautelosos sempre com isso, mas esses processos investigam, via de regra, crimes relacionados à administração pública. Significa dizer, nesses casos específicos, de largada, fraude à licitação e crimes relacionados à lei de licitação. Evidentemente, também estamos falando dos crimes tradicionais contra a administração pública. Estamos falando de corrupção, de estelionato, de peculato, de concussão e etc., que são aí os crimes que são sempre investigados nas operações. Então, entra um terceiro elemento dentro da tua pergunta, que é o Ministério Público pressionando o gestor para que ele tome providências, o gestor tentando tomar as providências dentro da lei e o Ministério Público e a CGU verificando que aparentemente podem existir fraudes. Como que você concilia todos esses elementos nesse momento de pandemia? Aqui eu sugiro nós dividirmos em 2 pontos.
O primeiro ponto são aqueles gestores que efetivamente praticaram crimes. Esses gestores vão já e já estão se defendendo para provar a inexistência de crimes, etc. Mas tem aquele gestor que ainda não foi investigado, ele ainda não tem denúncias contra ele, mas, por certo, com o passar dos anos, nós saindo dessa situação da pandemia, também serão fiscalizados pelos órgãos competentes que vão verificar que houve ausência de licitação e outros problemas na compra de álcool gel, de máscaras e etc. Então, como esse gestor vai se defender lá na frente? Quer dizer, são as três vertentes jurídicas que nesse momento a gente poderia analisar. A primeira é mais fácil, que é a orientação do Ministério Público, ok. A segunda também ela é mais simples, porque já tem uma investigação em curso para verificar se as pessoas efetivamente praticaram atos ilícitos. E a terceira é a que mais me preocupa hoje, do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista pessoal estamos todos nós preocupados com a questão de saúde, e que muito nos aflige, mas do ponto de vista jurídico é do que os gestores devem fazer hoje para que daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses não estejam também sendo investigados. Esses são os pontos que nós podemos considerar nesse momento, Fernando. E a gente sabe que não existe responsabilidade penal objetiva, né? Então, há que se comprovar aí a intenção, né, em termos vulgares, né, não é esse o termo técnico, mas assim, para trazer isso de forma mais acessível, a gente fala, né, a intenção, a tipicidade subjetiva do administrador, né, mas, de qualquer forma, aí entra também uma questão muito relevante, né, que é o seguinte, por exemplo, num caso de corrupção, né, no âmbito da administração pública, existe o corrompido e existe o corruptor. Né? Quer dizer, existe, no caso, um particular que eventualmente está atuando como fornecedor, né, de equipamento, como você citou, né, EPIs, né, ou seja, no momento em que o Estado não estava preparado para tamanha dificuldade, né? Ninguém estava preparado para isso, né? E aí você tem essa postura do fornecedor, do particular, que pode vir também, né, a responder no caso de haver aí essa investigação. Nessa perspectiva, né, como você analisa as cautelas que devem ser tomadas pelo particular, pelos fornecedores, ao tratar com a administração pública? Porque nós também não podemos deixar de considerar, né, que o interesse público impõe agilidade nesses processos, né? Então, e nós já vemos alguns casos, né, de pessoas que estão pensando, olha, eu não vou me meter nisso, né? Eu trabalho nessa área, mas eu prefiro não me meter nisso, porque isso vai dar problema, como você falou, pode acontecer alguma coisa. E o que acontece? Bom, você pode ter um prejuízo ao interesse público, porque nesse momento, que é uma situação quase que semelhante a uma situação de guerra, né, em que você precisa realmente que as coisas funcionem com agilidade, como você vê essa questão do particular que contrata com a administração? Muito interessante esse ponto, Fernando. Eu quero, iniciando a resposta, mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando, o Luiz Roberto, a Thaís, a Mariana, aqui do meu escritório em Curitiba, uma equipe que trabalha valorosa aqui comigo. Agradecer também a presença do professor Dalegrave, grande advogado trabalhista, curitibano. Né? Meu professor também foi.
teu professor mencionando meu pai, muito obrigado, D'Alegrare, você que foi aluno dele, depois professor no curso dele também, uma alegria. E essa questão do particular, Fernando, é muito interessante. Nas operações que nós temos participado aqui no Paraná e em todo o Brasil, nós percebemos que, quanto aos particulares, só ficam de fora de investigações aqueles que não tenham contratado, não tenham contrato com a administração pública. Quer dizer, se você, como estratégia de negócio, tem uma intenção de jamais ser investigado, a tua única saída no atual formato jurídico que nós estamos é não contratar com a administração pública. Isso eu falo com muita tranquilidade, porque nesses anos já são aí mais de 20 anos atuando diretamente em operações da Polícia Federal, da Polícia Civil, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Grande André, grande Luísa, Luísa que vai ser uma futura advogada lá em Porto Alegre, Fernando, uma pessoa maravilhosa, sempre torcendo conosco. Então, nós temos empresas que escaparam das operações porque não contrataram, não tiveram nenhum contrato com a administração pública. Porque se você tiver contrato com a administração pública e a administração pública for investigada, e hoje ela é investigada e deveria ser fiscalizada melhor, ela sendo investigada, todas as ligações que a administração pública tem com as empresas particulares, portanto, serão também investigadas. Como regra geral, e o tema da nossa palestra não é o direito administrativo, não é a questão das licitações, e não vamos aprofundar isso, mas como regra geral é importante dizer, o Estado só contrata através de licitação, cujo procedimento está previsto lá na Lei 866, reconhecido como Lei de Licitações. Estes procedimentos você pode encontrá-los de várias formas, a licitação pura, mas você pode também verificar a dispensa de licitação, a inexigibilidade de licitação, chamamento, credenciamento, concorrência, pregão eletrônico, todas as formas previstas dentro da lei de licitações e em alguma delas a administração tem que se encaixar. O que acontece de diferente agora? O que acontece de diferente agora é que desde março, mas nós já começamos a ter essa notícia em dezembro, depois em janeiro, mas efetivamente tomamos conta do problema, verificamos o problema em março, estamos enfrentando uma pandemia. E aí vamos pegar um exemplo que todos nós passamos aqui no mês de março. Precisávamos, por orientação médica, passar a usar o álcool gel. Muito bem, o álcool gel que custava 6 ou 7 reais, ele dá um salto de 5, de 6, de 10 vezes, quando começa a necessidade de usar álcool gel. Ou seja, aquela situação de mercado liberal passou a ser um álcool gel 7, 10 vezes o valor do preço normal. Vamos estar agora na posição do gestor. O gestor precisa adquirir álcool gel. Não há álcool gel no mercado. Os hospitais estão sem álcool gel, os médicos sem álcool gel, enfim, o Estado não está conseguindo prover os seus próprios hospitais e a sua administração com um item básico nesse momento, álcool gel. Ele passa a comprar o álcool gel com dispensa de licitação, ou com inexigibilidade de licitação, ou com mero convite, porque não existia álcool gel no mercado, e compra o álcool gel, acha e consegue comprar um lote por 10 vezes o preço. Quando a pandemia acabar, vai ser muito fácil o órgão de fiscalização olhar para a gestão e dizer, não, o álcool gel era 7 e você pagou 70 e há um crime. Ok, isso pode efetivamente ser verdadeiro, o que não significa que foi um ato criminoso. Quando que nós resolvemos o problema do álcool gel? Quando a Ambev passou a fabricar o álcool gel. Quando a Ambev fabrica o álcool gel, o mercado tem novamente o álcool gel e todos passam a comprar pelo valor anterior do mercado. Isso não aconteceu só com o álcool gel, evidentemente isso aconteceu com as máscaras, aconteceu com as luvas, aconteceu com toda a aparelhagem necessária para você escapar ou tentar escapar da pandemia. Esta análise hoje
já está acontecendo, como nós dissemos, em 8 estados do Paraná, em 8 estados do Brasil, nós temos governadores investigados. Esse ponto de investigação, como ele está acontecendo no ato, me parece que seja mais fácil de se verificar se houve ou não problema na licitação, problema na dispensa ou na inexigibilidade ou no que for. Mas, volto a dizer, daqui 1 ou 2 anos me preocupa como que vai ser verificada a questão das compras que se deram nesse período. E aí entra o particular junto, que é a segunda questão que você bem colocou. Em que posição fica o particular que vendia o álcool gel a 7, hipoteticamente, e vendeu, no nosso exemplo, esse álcool gel a 70 para a administração pública? Em que posição ele fica? Se a compra for considerada ilícita, ou seja, se o Ministério Público oferecer uma denúncia pelo artigo 89 ou pelo artigo 90 da Lei de Licitações, que é, a grosso modo, para a nossa live, a fraude à licitação, o particular também responderá. Então, esta mesma explicação que nós estamos discutindo agora, desse sobrepreço, que não necessariamente é um ato criminoso, esta mesma explicação terá que ser dada pelo particular e pelo agente público. Para quem está nos assistindo, não achar que nós somos aqui 2 escoteiros, que somos, e não estamos enxergando a realidade, evidentemente, nós sabemos, ninguém é bobo, que nem os escoteiros são bobos, evidentemente que se quem vendeu o álcool gel por 10 vezes o preço é um parente do gestor, é um amigo do gestor, é um sinal de que a coisa não vai bem. Quer dizer, a administração pública requer uma série de princípios à utilização, e entre eles da impessoalidade, e numa situação normal, você não vai ter uma licitação com participação de um parente do gestor, evidentemente. Mas nós estamos agora numa situação anormal, numa situação em que a lei de licitações está flexibilizada com a edição da medida provisória 926 de 2020, que alterou a legislação e que praticamente enxugou a licitação. Então nós estamos com procedimentos muito simplificados, mas que, na tua pergunta, o particular responderá junto com o gestor. Qual é a regra que vale? A regra que vale, e se nós estivéssemos na Alemanha, nós não estaríamos discutindo esse ponto, a regra que vale seria todos fazerem bem feito, todos fazerem da forma correta. Isso geraria em todos nós uma crença na administração pública. Qual é o momento que nós passamos no país hoje e passamos no país nos últimos 50 anos, e quando nós voltarmos à história, no Império nós estávamos na mesma situação, Império, Nova República, e hoje a situação que nós estamos. Nós temos uma absoluta desconfiança do poder público. Nós, enquanto cidadãos, desconfiamos do poder público. Portanto, nós, ao analisarmos esse exemplo que eu dei do sobrepreço no álcool gel, nós estamos pressupondo que é um ato criminoso. Aqui também o Ministério Público faz a sua parte de pressupor que esse ato é criminoso, os órgãos de fiscalização também fazem a sua parte de pressupor e movem o direito criminal de forma política para investigar um ou investigar outro. Vale dizer, nós todos assistimos claramente que encerra uma gestão em qualquer estado ou em qualquer prefeitura com uma gestão posterior que seja adversária, imediatamente começam as operações da polícia para investigar aqueles antigos gestores. Enquanto nós não tivermos um sistema de compliance claríssimo na administração pública, regras muito claras, enquanto nós não tivermos um segmento claríssimo da lei de licitações, nós continuaremos tendo uma falta de crença na administração pública. E nesse momento de pandemia, mais ainda, porque alguns dos exemplos que nós temos visto no jornal, novamente sem juízo de valor sobre um ou sobre outro gestor,
são evidentemente criminosos. Quer dizer, você não precisa grande profundidade para constatar, por exemplo, que aquele desembargador que agora agride verbalmente um guarda municipal em Santos, que ele praticou uma série de crimes ali, de desacato e aí por diante. Você não precisaria de grande análise para isso. E assim também é em muitos casos de compra de luva, de máscara, etc. Outro problema é o problema da falta de leitos, da falta de hospitais, da falta de estrutura, mas não é este o ponto que nesse momento nós estamos discutindo, não é, Fernando? De fato, nós vamos tratar daqui a pouquinho desse tema muito interessante, que é o compliance, né? Eu queria também saudar aqui os colegas do escritório nosso aqui, o Zaqueu, o doutor Bruno, o doutor Zaqueu, o doutor Otacílio, penalista aqui de Manaus, nosso abraço, demais colegas aqui, temos alguns colegas também do Grupo Escoteiro La Salle aqui assistindo, nossas homenagens sempre alerta. Viva, sempre alerta. Mas então, Marlos, o que acontece? De alguma forma, então, você vê que passado algum tempo, né, quando esses processos estiverem em curso, com denúncia, enfim, haverá aí uma espécie de remédio genérico, por assim dizer, né? Seria que todos vão alegar como excludente de ilicitude aí uma inexigibilidade de conduta diversa. Você acha que a tendência no futuro, levando em consideração a gravidade do momento, que é um momento ímpar, né? Ninguém passou por isso nessa geração, nem na anterior e nem na outra, né? Quer dizer, e também não se sabe quando isso vai acabar, né? Inclusive, fazendo aqui um parênteses, eu assisti ontem uma live do professor Marçal Justen Filho, né, que tratava disso, do ponto de vista da administração pública, dos contratos de concessão, e ele dizia, olha, não temos mais como manter aqueles princípios que vigiam até pouco tempo atrás, de vinculação absoluta ao edital, dos contratos e tal, porque o particular, em algumas concessões de serviço público, ele não pode arcar com essa área, digamos assim, né, com esse risco, né, como agora. Ou seja, vai sair uma vacina no final do ano, ok, né? Mas quem garante que não vai ter uma mutação do vírus, né? E aí você vai voltar a ter o problema. Quer dizer, o particular vai ter que continuar suportando que o contrato de concessão de transporte dele ou de fornecimento de distribuição de água, o que seja, né, sofra alterações tão bruscas, né? Então, quer dizer, nós estamos num terreno muito difícil. Mas voltando para a seara criminal, você acha que há alguma excludente que vai ser invocada e que vai aproveitar a maioria dos investigados, dos acusados? Eu acredito que não. Na minha opinião, nós teremos, e nós temos discutido isso muito com os advogados criminalistas no Brasil todo, nós teremos, já estamos tendo, e teremos ainda mais investigações contra os gestores públicos por conta das licitações, dos problemas de licitação que estão ocorrendo nesse período. E acredito que tanto os gestores públicos quanto os particulares, por conta desta pandemia, terão uma boa justificativa, uma boa tese jurídica, mas não terão uma excludente de culpabilidade ou de ilicitude. E também não vejo que o judiciário vá modificar o seu entendimento em relação a questões que escapam de uma certa legalidade estrita, por assim dizer. Quer dizer, se nós pegarmos os crimes tributários ou os crimes contra a administração pública hoje, uma justificativa como a da pandemia não serviria, nunca serviu até hoje, em que pese ser um fato completamente novo, mas fatos análogos que pudessem ser usados e que são usados acabam não sendo admitidos pelo Poder Judiciário.
Quer dizer, vou pegar uma situação extrema aqui, em que 2 advogados têm procuração, os 2 com procuração nos autos, sócios, um deles falece, o prazo naquele dia, e o prazo não é protocolado, e o judiciário, como regra, considera que houve perda de prazo, mesmo com a morte de um dos advogados, porque havia outro advogado na procuração. Se nós fôssemos analisar caso a caso, e nós estivéssemos frente a advogados de certa idade, sócios há 40 ou 50 anos, se o juiz conhecesse a realidade de um escritório de advocacia, onde muitas vezes mais de 2 advogados têm procuração, mas um só é que conduz os processos, que conhece o processo, etc., o juiz abriria uma exceção a essa questão do prazo. Isso não é aberto. Portanto, eu vejo que nas questões da pandemia, que vão levar à discussão de crimes de licitação, vão levar à discussão sobre corrupção, vão levar à discussão de crimes contra a administração pública, nós não encontraremos uma excludente genérica, como você chamou, para fins de utilizar a pandemia. Por isso, a minha sugestão sempre aos gestores e aos particulares é de que tudo que esteja sendo feito nesse período seja absolutamente registrado. Registrado com ata notarial, por exemplo, eu ia dizer com notas fiscais, mas pode ser atas notariais, notas fiscais, enfim, qualquer procedimento que seja feito pelo gestor hoje e que envolva uma questão de encurtamento das licitações ou de inexigibilidade de licitação, dispensa de licitação, carta convite, chamamento, seja o que for, qual procedimento utilizar, faça isso da forma mais transparente possível, faça isso com publicação, e tudo aquilo que estiver ao seu alcance, registre em 2 vias, você enquanto gestor, uma evidentemente pública na prefeitura e nos órgãos competentes, mas uma via sua também como gestor, para que daqui a alguns anos você tenha essa documentação. Mesma coisa o privado, quer dizer, a empresa privada que está fornecendo medicamentos, fornecendo máscaras, equipamentos para a administração pública com dispensa de licitação, também esteja muito bem documentada, exija que a gestão pública tome todas as cautelas e você, particular, também tome as cautelas, porque eu vejo, e isso nós temos discutido muito entre os criminalistas, que nós teremos uma ampliação muito grande das operações policiais contra gestores públicos, prefeitos, governadores e, consequentemente, envolvendo todos os particulares que prestarem serviços e que fornecerem equipamentos, insumos, seja o que for, para a gestão pública, e a defesa será extremamente difícil para fazer as comprovações. Não basta, no exemplo do início da nossa conversa, do álcool gel, você dizer na petição que houve uma elevação de preço e por isso você comprou mais caro. É necessário embasar isso documentalmente. E o único momento em que você pode embasar isso documentalmente é agora. Faz uma ata notarial da propaganda da farmácia, faz uma ata notarial da inexistência de máscaras para comprar e assim por diante. Eu acho que isso é bem importante. Tem um nosso... Até eu ia justamente te interromper, Fernando, desculpe. Pode falar, Marcos. O Rogério Taffarello, que é um grande advogado em São Paulo e acostumado com as operações da Polícia Federal, conhecedor das atitudes também que o Ministério Público e a Polícia tomam, está nos contando, e é absolutamente correta a manifestação dele, que há muitos gestores públicos deixando de tomar medidas importantes e efetuar compras públicas de urgência por receio do Ministério Público, uma realidade muito triste. E é exatamente isso que a gente está dizendo. Falava no início, né? A gente falava no início, e veja, até vou aproveitar o gancho do Taffarello e lembrar, por exemplo, a própria questão central da pandemia. Aqui no Paraná, nesse momento, nós vivemos o nosso pior momento. A curva está crescente e há o aumento de mortes todos os dias. Como em todos os estados do Brasil, a dificuldade do gestor público tomar uma medida mais forte, mais radical de
de isolamento e de fechamento, mesmo de lockdown, ela é muito complicada, muitas vezes por esse jogo de pressão que nós estamos colocando. A pressão do particular que quer abrir, a pressão do Ministério Público que faz recomendações que não são sequer possíveis de serem cumpridas. Cada órgão se acha no direito de emitir outras recomendações, quer dizer, sem nenhuma crítica a nenhum desses órgãos, mas a Defensoria Pública emite manifestações. A Defensoria Pública, a AGU, CGU, TCU, e assim em cada estado, mais o Ministério Público, e o gestor carregando ali mortes e mortes nas costas, pressionado por esses órgãos de um lado e pressionado pelas empresas privadas de outro lado, que precisam estar abertas, etc. Sem entrar no que fazer exatamente, mas o gestor, eu sempre olho o gestor com o olhar de advogado de defesa. Como que esse gestor poderia agir de outra forma que não essa? Isso não justifica atos de corrupção, de peculato, de fraude de licitação, nada disso. Mas esta posição que o Taffarello trouxe é uma posição confortável para o gestor. Ele deixa de praticar um ato, deixa de praticar o lockdown, deixa de praticar o isolamento social e, no nosso caso criminal aqui, deixa de fazer compras emergenciais para que depois ele não precise responder ao processo. E o que acontece com a população que está sobre a guarda, por assim dizer, do gestor? A população fica absolutamente desassistida. É um círculo vicioso infindável e que nós precisamos romper com boas práticas, com integridade, com compliance e cumprimento da lei, que daí volta para o ponto de nós confiarmos nas instituições, coisa que a gente realmente não confia. Tem uma pergunta aqui do meu colega e amigo, doutor Otacílio Negreiros. Ele pergunta: há a possibilidade de se alegar a tipicidade da conduta do agente público se não houver o dolo específico? Otacílio, obrigado pela tua pergunta. E eu também, para quem está nos ouvindo, o João Rafael, o Gabriel é juiz aqui no Paraná, o João Rafael, grande advogado aqui de Curitiba, também conhecedor das coisas do Ministério Público e da Polícia nas investigações. Essa questão do dolo é uma questão muito interessante. Eu não vou entrar na questão do dolo genérico, do dolo específico, em cada tipo específico da administração pública, porque aí é uma discussão infindável sobre cada um dos tipos. Mas, de forma geral, a tua pergunta é bem interessante por isso, porque, de forma geral, faz-se necessário o dolo específico. O duro é nós acharmos decisões judiciais e jurisprudência confirmando a necessidade do dolo específico. Quer dizer, a questão do dolo, de forma geral, e o dolo específico em particular, ela está mal construída no direito brasileiro, que é um direito construído em 1940, e, enfim, a gente voltaria aí quase um século para discutir essa questão, para reformular. Mas o fato do dolo específico é como fazer a prova, o Ministério Público de um lado, como que ele faz a prova que o gestor quis efetivamente fraudar. Como que o particular quis efetivamente fraudar a licitação. Então, se necessário o dolo específico, sobre a ótica da jurisprudência, o fato de ter havido a contratação com um preço maior está resolvido para fins de dolo específico e condena e ponto. Porque se nós formos entrar na discussão do dolo específico, nós teríamos que derrubar 80% ou 90% da jurisprudência de qualquer tipo, quanto mais os tipos que envolvem a administração pública. Hoje, o que se vê nas operações são grandes ilações do Ministério Público, ilações que fazem todo sentido, mas que carecem, boa parte das vezes, de prova. Tanto que entra com grande relevo nas operações da Polícia Federal a questão da colaboração premiada. Por que a colaboração premiada entra? Ela entra como um elemento de prova. Ela é que traz a prova para o Ministério Público que não conseguiu, junto com a polícia, produzir essa prova. Muitas vezes a defesa fica com a necessidade de fazer uma prova negativa, que eu e vários colegas chamamos de uma prova impossível. Você não tem como fazer prova negativa de que você não praticou o ato, né? É o Ministério Público que precisa fazer a prova de que você praticou o ato,
mas a narrativa é tão bem construída que nos casos que nós estamos discutindo de crimes contra a administração pública, nos convence a todos, porque nós temos esse pressuposto de não confiar na administração pública. Quer dizer, qualquer um de nós que está aqui acompanhando a live, pensando no assunto e discutindo, se ouvir a notícia de que a prefeitura, qualquer uma das prefeituras, comprou máscara, logo vai pensar, vamos ver o preço dessa máscara que deve ter pago mais caro. Isso é um pressuposto. Portanto, uma denúncia criminal por inexigibilidade de licitação cai no gosto popular como uma coisa já verdadeira. Vem o papel da imprensa, que é importante, lógico que é importante, mas que também condena as pessoas antes do devido julgamento, e você tem o cenário que nós estamos hoje. Que é um cenário trágico. Do ponto de vista jurídico, é um cenário trágico humano, por causa da pandemia, mas é um cenário também, do ponto de vista jurídico, também trágico. Basta lembrar que a própria Operação Lava Jato, né, ela acabou por criminalizar, digamos assim, entre aspas, né, a própria noção e a própria atividade econômica das empreiteiras em geral. Né? Você fala em empreiteira, você identifica logo, já vê logo com desconfiança. E nós que trabalhamos na área do direito e também com empresas, a gente sabe que o sistema produtivo para se organizar, ele demora e é uma questão muito complexa, né? E para se desorganizar é muito fácil, né? Tanto que uma operação equivocada fecha uma empresa que demorou 20, 30 anos para se organizar. Então, isso é uma coisa muito séria, muito grave. E aí eu queria entrar no nosso último tema, né, que a nossa live já está caminhando para o final, infelizmente, porque o Instagram coloca esse tempo, né? Mas que é um tema muito caro ao colega, que eu sei, que é o compliance, né? O compliance, que é uma via de mão dupla, né? Ou seja, tanto para quem contrata quanto para quem é contratado. Como está isso em nível de administração pública, Marlos? Como está essa discussão do compliance? Eu sei que está bem avançada já, né, em nível privado, as empresas estão aderindo isso com muita severidade, com muita intensidade, com muito rigor, né? E como está isso em nível de administração pública? Como é que você vê isso? Nós estamos num momento do compliance em que, justo como você colocou, a iniciativa privada já entendeu a importância e a necessidade de. Evidentemente, o compliance traz, e isso chama a atenção da empresa privada, traz um benefício, que é a possibilidade de você participar de licitações, de você participar de certames públicos. Porque se você não tem dentro da tua empresa um compliance ativo e eficiente, com um canal de denúncia, com todas as questões bem colocadas, você acaba não conseguindo participar das licitações. Esse é um ponto. Do que diz respeito à administração pública, nós estamos agora praticamente encerrando a discussão quanto à possibilidade. Muitos entendiam que a administração pública não poderia ter compliance. E aí vamos, pela administração pública, primeiro falar de empresas, como é o caso da Petrobras. A Petrobras, quando encerra o principal momento da Lava Jato, a Petrobras tem um programa muito significativo, de uma mudança muito importante no que diz respeito ao compliance. Se vocês verificarem no site da Petrobras, é fácil de localizar, a Petrobras instituiu um programa de compliance fantástico, e para participar de certames na Petrobras, você precisa estar habilitado dentro daquele procedimento de compliance. Nós estamos assistindo as autarquias hoje passarem a implementar compliance. A OAB não é exatamente uma autarquia por decisão do Supremo Tribunal Federal, mas se encaixa como fosse, para o nosso exemplo. A OAB de Brasília está implementando compliance, eu tenho notícia de que a OAB daqui do Paraná também está implementando compliance. E isto já caminha a passos largos
para a administração pública. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, nós temos um secretário estadual, o Dr. Raul Siqueira, que a função primordial dele é implementar um compliance na administração pública do estado do Paraná. Investigação, mas a fiscalização dos atos que já deveriam ser feitos pelos tribunais de contas, pelos órgãos CGU e pelos órgãos competentes. Então, esse compliance vem como um passo a mais nesse cuidado com o trato da coisa pública. Eu acredito que essa é uma política de integridade, uma política de boas práticas, que a médio e longo prazo causará um profundo efeito no cenário Brasil que nós discutíamos antes da falta de confiança. Porque a única forma de eu acreditar no Estado, acreditar nas instituições do Estado, não é o presidente da República, o governador, o prefeito ou o legislativo. É a própria instituição ser respeitada. Isso requer tempo. E requer, nesse tempo, boas práticas, requer, nesse tempo, a ausência de ilícitos penais, enfim, é um círculo virtuoso e não um círculo vicioso. E eu acredito que o compliance, nesse ponto, terá muito a agregar na administração pública. No caso da pandemia, especificamente, desembargador José Maurício, obrigado pela sua presença, pelo seu gentil cumprimento. Saúde. Eu acredito que nós, entrando nesse círculo virtuoso da administração pública, nós não passaríamos pelas operações que nós estamos passando no meio da pandemia. Porque o aspecto humano que nos torna um problema ainda maior é você ter problemas de acusações de corrupção, de quebra de licitação, de fraude de licitação, no momento da pandemia. Porque uma situação que nos afeta é saber que determinado dinheiro foi desviado e não chegou na saúde e não chegou na educação. Outra coisa é nesse momento em que faltam máscaras, falta álcool gel, faltam luvas, faltam hospitais, faltam equipamentos, nós sabemos que estão havendo acusações graves de corrupção. Isso, possivelmente, o compliance na administração pública poderia ter visualizado e sanado. Por exemplo, uma prática simples de compliance: o governador não pode, em hipótese nenhuma, nem com dispensa de licitação, nem em momento de pandemia, contratar de uma pessoa que é parente dele. É simples. Você não precisa de lei para dizer isso, se a gente fosse levar a coisa a sério. Você não pode comprar de parente, ponto, acabou. Mas quem que vai dizer isso para o governador? O compliance diria. Se o compliance for uma coisa séria, ele vai dizer, vai ficar registrado e lá na frente não vai ter uma desculpa, como a gente estava discutindo no processo, uma excludente, aspas, não tecnicamente, para dizer que o governador cumpriu os atos corretamente e por isso teria que ser absolvido. E o governador aqui sempre hipotético. Então o compliance pode nos ajudar muito. O risco é nós termos um compliance para inglês ver, que é o exemplo de alguma das empreiteiras que você mencionou um lado e que agora é o outro lado. As empreiteiras, na sua maior parte, tinham compliance. Por que esses compliance não funcionaram? Não funcionaram porque era um compliance para inglês ver. É um compliance on the book. Ou seja, você assina o livro, cumpre o livro, assina as regras, diz que cumpriu as regras e encerra por aí. Não tem a efetiva prática do compliance. Enfim. Dr. Marlos Arnes Oliveira, nós estamos aí a 1 minuto e 20 do encerramento. Agradeço muito a sua aula, agradeço muito a honra de ter aceito o nosso convite, e você tem aqui no Amazonas um grande admirador, um grande amigo. Conte conosco sempre, e eu gostaria aí de ouvir as suas considerações finais. Muito obrigado, meu amigo. Fique com Deus, saúde para você e para sua família. Eu agradeço muito, Fernando, para aqueles que não conheciam o Fernando. O Fernando é um grande advogado, originário, nascido aqui em Cascavel, não é, Fernando? Cascavel, é. Cascavel, formado em Direito aqui na nossa Universidade Federal do Paraná, desbravador, foi a Manaus, é um advogado de sucesso em Manaus e toda a região norte. Então foi uma grande alegria
aceitar o teu convite e dizer aos nossos ouvintes que não tem nada de aula e nem de certezas, que a nossa conversa foi uma expectativa de, como disse aqui o Taffarello, um interessante papo, e essa ideia é bater um papo sobre como as coisas estão evoluindo. E desejar a todos saúde, fiquem em casa. Olá pessoal, boa noite. Nós vamos começar daqui a pouquinho a nossa live.